Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho Diário, a nossa meditação da Palavra de Deus, aqui do nosso santuário Nossa Senhora Aparecida, Diocese de Santo André. Hoje é dia 28 de fevereiro, quase encerrando, o mês de fevereiro e já vivendo intensamente também esse tempo tão forte que é o tempo da Quaresma, Já estamos vivendo intensamente o tempo da Quaresma. E hoje a igreja medita no mundo inteiro o evangelho que está em Mateus, capítulo 20, de versículos 17 a 28. Acompanhe comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à direita e outro à esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós percebemos aqui que ninguém deu ouvidos ao que Jesus estava falando, Vocês perceberam? Jesus estava falando aqui de um assunto muito importante, da sua paixão, morte e ressurreição. E, no entanto, ninguém estava prestando atenção, ninguém ouviu. Tanto que o Evangelho fala aqui pra gente que a mãe dos filhos de Zebedeu, mudou de assunto, Puxou um assunto aleatório que não tinha nada a ver com a conversa, E o pior, inclusive fica um ensinamento aqui para nós também, porque muitas vezes a gente também é assim. O que aconteceu aqui? Enquanto Jesus estava falando, da sua paixão, morte e ressurreição, a mãe, a mãe dos meninos aqui, dos filhos de Zebedeu, ela interrompe, e fala: Jesus, eu queria te pedir uma coisa, que os meus filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, um à tua esquerda. O que estava acontecendo aqui? Ela estava deixando, aliás, não só ela, mas também os próprios, João, Tiago, estava deixando que a soberba da vida dominasse o pensamento deles, a ambição, dominasse o pensamento deles. O que eles queriam? Ser os maiores no reino de Deus, os grandes, Olha só o pedido que essa mãe estava fazendo. Não. O que vem este ensinamento para nós? Jesus estava falando do reino de Deus, da sua paixão, morte e ressurreição, e muitas vezes nós não prestamos atenção. Somente
quando João, lá no capítulo 13, por exemplo, do seu próprio evangelho, né? Evangelho segundo João, capítulo 13, só lá é que ele vai aprender a lição que Jesus estava dizendo aqui. Veja, aqui nesse trecho do evangelho já era a terceira vez que Jesus estava tentando ensinar os seus discípulos sobre a sua paixão, morte e ressurreição, terceira vez, e mesmo assim ninguém estava prestando atenção no que ele estava falando. Olha, como muitas vezes nós também fazemos isso. Muitas vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, com o nosso cotidiano, e Jesus está lá falando conosco, e muitas vezes nós não prestamos atenção. Isso acontece também com a gente, né? E essa tentação, né, dessa soberba da vida, né, da ambição que sempre está ali sobre nós, nos tentando, querendo tirar nossa atenção de Jesus. Mas como eu estava falando de João, somente lá no capítulo 13 é que João aprendeu essa lição aqui na prática, no lava-pés. Lembram-se do lava-pés? Somente ali é que João, por exemplo, e os demais discípulos viram na prática o que Jesus estava tentando ensinar. Mais ou menos assim: não, vocês não podem ser maiores, querer ser o maior. Não, ao contrário, quem quer de fato ser grande, né, tem que servir. E ali Jesus já estava preparando. O mesmo sangue que Jesus derramou na cruz é o sangue que nos lavou dos nossos pecados, né? E aqui Jesus estava no lava-pés, lembram-se? Pegando a bacia e lavando o que tinha de mais sujo ali naquele momento, que eram os nossos pés. Então, com a bacia de água, Jesus ia lavando os pés daqueles discípulos, já os preparando, porque pouco tempo depois ele derramaria o seu próprio sangue, para lavar as imundícies dos nossos pecados. E ali eles viram na prática esse ensinamento tão bonito. Já era a terceira vez que Jesus estava tentando explicar para eles, eles não estavam conseguindo prestar atenção. O lava-pés é um exemplo muito bonito do que ele estava tentando ensinar, né? Quer realmente ser grande? Sirva. O próprio Jesus, Deus, veio para servir, não para ser servido. Então, fica esse ensinamento tão bonito para nós nesse dia de hoje, já quase encerrando já o mês de fevereiro. Portanto, que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.